Boa noite a todas e todos. O meu nome é Daniel Serra Azul Guimarães. Eu sou promotor de justiça, sou do Ministério Público do Estado de São Paulo. Vamos lá. Hoje o tema, possivelmente, a gente não vai até o final do que está previsto para a aula de hoje. Possivelmente vai ficar alguma coisa para a próxima. Eu vou tentar manejar, como eu tenho 4 aulas seguidas de direito administrativo, manejar de acordo com, enfim, o volume que cada tema vai precisar ocupar mesmo em cada aula. Essa primeira vai ser um pouco mais trabalhosa no sentido da gente se conhecer, da gente entender o ritmo do outro. Eu falei, para fazer sentido não basta eu vir aqui e começar a falar, enfim, despejar um monte de conteúdo e a gente fazer de conta que houve uma aula, né? Uma aula para mim é um processo um pouco diferente disso. O processo de ensino-aprendizagem vai muito além de uma ideia de transmissão de conhecimento. Eu não vou transmitir conhecimentos que eu tenho, né? Eu vou trazer aqui alguns elementos para a gente discutir. A gente aprende junto, né? Num processo desse a gente avança junto, aprende junto. E essa primeira aula é assim, né? A gente está se conhecendo, a gente está vendo, a gente vai ver qual vai ser o ritmo que a gente vai imprimir. E a gente está começando num tema que é chato, não dá para dizer outro nome. Mesmo eu que sempre fui apaixonado por estudar direito administrativo, hoje eu acho que eu não tenho mais tanta paixão por estudar direito positivo por conta do estudo que eu falei. A gente está precisando entender outras coisas também. Mas essa é uma parte difícil. Por quê? Porque, em primeiro lugar, porque ela dialoga com quase todo o resto do programa. Então a gente vai falar hoje sobre licitação, sobre contrato, sobre poderes da administração, coisas que vocês já viram, coisas que vocês ainda vão ver. Então ele dialoga com outros temas, então a gente tem que tomar cuidado para manter o foco no tema de hoje. Em segundo lugar, porque é um tema em que nas últimas décadas tem sido feita muita confusão, tem sido criada, principalmente desde a emenda 19 da chamada reforma administrativa, né, de 98. Então foram criados diversos institutos que são, até hoje, né, a gente tem, do final da década de 90 para cá, ainda não foram devidamente compreendidos, até porque alguns não tem como compreender dentro do ordenamento jurídico. A gente vai conversar um pouco sobre isso. E um número enorme de institutos que foram criados com a finalidade de reduzir o controle sobre a atividade administrativa, burlar a regra da licitação, a regra do concurso público, permitir todo tipo de favoritismo, de distorção, enfim, isso se engrenou de uma maneira quase perfeita num sistema político que está montado para mercantilizar o poder, para tornar quase que inviável você atingir qualquer posição de né? Enfim, vou parar de matar a aula, né, e começar a entrar na matéria, né? Eu estou brincando, claro, eu acho que enfim, essas coisas aí é importante a gente ter clareza. Então, a gente vai falar de estrutura da administração pública. Basicamente, a gente vai falar sobre os conceitos de desconcentração, ou vamos pensar isso aqui como troncos do que a gente vai conversar hoje, né? Desconcentração, descentralização, administração direta e indireta, o chamado terceiro setor. Essa é a fonte de muita bagunça e eu acho que muito provavelmente a gente vai ter que conversar na próxima aula com mais calma sobre os institutos que foram introduzidos no direito brasileiro a partir da emenda 19 de 98. Que se revelaram, né, a gente pode afirmar isso com bastante tranquilidade, 20 anos depois, que eles se revelaram o que alguns autores, como principalmente o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, já diziam na época, né? Verdadeiros canais para desvio de recursos públicos, para burla a concurso, burla a licitação, enfim. São as OCIPs, as OS, contrato de gestão, convênio, parceria, maneiras de você transferir para particulares a execução de serviços públicos, flexibilizando ou até mesmo eliminando a licitação, eliminando a exigência de concurso por exercício de função pública. E tudo isso a partir de uma ideia, enfim,
tem se tornado um verdadeiro fetiche, que é a ideia de que o Estado não é capaz de prestar bons serviços. Logo, então nós temos que entregar esses serviços para a iniciativa privada. A gente pode discutir isso mais profundamente, mas enfim, me parece completamente absurdo. Até porque o Estado ele é mau prestador de serviços. Isso é fato, né? A gente nunca vai tratar aqui as coisas em termos de preto no branco, né? Sim ou não. O Estado é um mau prestador de serviços. Mas ele é muito pior fiscalizador. Então, se você entrega a prestação de serviços para a iniciativa privada e deixa o Estado com a função de fiscalizar, você está simplesmente abrindo mão de qualquer ideia de república, enfim, de supremacia do interesse público. Mas vamos lá, então. Bem brevemente, porque a gente vai voltar a essas ideias. A ideia de desconcentração, ela encerra uma organização interna da administração pública no sentido de se desmembrar em órgãos. Né? A gente não tem como... A gente fala aqui abstratamente a administração pública. Quando a gente fala administração pública, com letra maiúscula, que é o sujeito, né? Quando a gente fala escreve com letra minúscula, a gente está falando do regime jurídico administrativo. Quando a gente escreve com a letra maiúscula, administração pública, a gente está falando do sujeito à administração pública. Mais ou menos um sujeito, né? Porque a administração pública, na verdade, é só uma dimensão das atividades do Estado. A gente sabe que o Estado tem outras funções, né? Função legislativa, função jurisdicional. Quando ele exerce uma delas, seja por qual dos três poderes for, vocês já tiveram isso em direito constitucional, né? As funções típicas e atípicas de cada poder. Então, seja o Ministério Público, seja o Judiciário, a Defensoria Pública, que faz parte do Executivo, o Ministério Público tem uma existência um pouco sui generis, não faz parte nenhum dos poderes, seja o Judiciário, seja o Legislativo, seja o Executivo, quando está no exercício de um certo tipo de atividade, que a gente chama de atividade administrativa, ele se submete ao regime jurídico administrativo. Então, quando a gente fala de administração pública, fica abstrato demais, né? Quando a gente vai descer para um nível mais concreto de compreensão, a gente percebe que a administração pública é um número imenso de órgãos, agentes, outras pessoas jurídicas, mas quando a gente está falando de desconcentração, a gente está falando de desmembramento orgânico dentro de uma mesma pessoa jurídica. Ou seja, o município de São Paulo tem as suas secretarias, que têm natureza de órgãos. As secretarias, dentro delas, têm um enorme número de órgãos. Às vezes, dentro desses órgãos, existem outros órgãos. E o que são órgãos? A gente vai ver daqui a pouco com mais detalhe, mas órgãos nada mais são do que conjuntos de competências. Então, por enquanto, é só uma apresentação do tema, tá? A gente vai voltar a esses conceitos. Descentralização já é uma ideia diferente. É uma ideia de transferência da execução de certos serviços, ou mesmo da titularidade do interesse público, dependendo do caso, para outras pessoas jurídicas. Então a gente tem a Sabesp, que é uma sociedade de economia mista, que integra a administração indireta do Estado de São Paulo. É uma empresa, a gente vai ver isso adiante, né? É uma empresa, tem forma de empresa, mas é uma pessoa jurídica distinta do Estado de São Paulo, que executa um serviço público que é concedido. Existem diversas outras hipóteses, eu estou só dando esse exemplo. A gente pode dar o exemplo também de uma autarquia. Né? Quando a administração pública transfere para outra pessoa jurídica a titularidade ou a execução de algum serviço, por exemplo, se ela faz isso, se ela transfere para pessoas jurídicas que fazem parte dela própria administração pública, a gente vai chegar adiante, vai ver o que é isso, né? Existem outras pessoas que fazem parte, que a administração se desmembra, não só como... Quando a gente falou em desconcentração, a gente falou em desmembrar em órgãos. Aí cada órgão vai ter uma função e o resultado vai ser unitário. É mais ou menos como o nosso corpo funciona, né?
temos um número enorme de órgãos, cada um com uma função, mas nós somos uma única pessoa. Nenhum órgão... Adiante a gente vai ver, enfim, entre essas inovações aí da tal da reforma administrativa na década de 90, a gente tem, por exemplo, a previsão hoje de contrato entre órgãos, que seria uma bizarrice que é difícil até de descrever. É como se a minha mão pudesse processar o meu pé por um pontapé que ela queria que ele desse e ele não deu. Um mesmo sujeito, uma mesma pessoa jurídica, dentro da qual dois órgãos celebram um contrato. Contrato, o pressuposto é você ter dois sujeitos de direito, né? Enfim, mas a gente vai voltar nisso adiante. O fato é que, se na desconcentração a administração se desmembra em órgãos, na descentralização ela se desmembra ou criando novas pessoas jurídicas, e nesse caso a doutrina chama esse tipo de descentralização por outorga, ou ela faz isso transferindo a execução, e aí só a execução, de certas atividades típicas da administração pública para particulares. Nesse caso, a doutrina chama de descentralização por delegação. Pode ser para uma pessoa física, por exemplo, e o exemplo mais fácil da gente lembrar é a delegação dos serviços notariais, né, dos cartórios. E também pode ser por uma pessoa jurídica, por uma empresa. E aí é o caso, por exemplo, da concessão de um serviço público. Quando a gente fala em administração direta e indireta, a gente tem um paradigma normativo. É antigo, é desatualizado, é muito mal redigido, como muitas normas do direito administrativo, e isso dificulta muito o nosso trabalho de tentar entender. Mas é o Decreto-Lei 200, de 67. 67, nem preciso dizer, Decreto-Lei número 200, de 67. Né? Ou seja, produzido num momento histórico semelhante ao momento que a gente está vivendo, né? De retrocesso em relação à democratização. E nesses períodos surgem ideias mirabolantes mesmo. A gente tem, enfim, em períodos autoritários, mentes autoritárias tendem a acreditar no poder da norma jurídica para transformar a realidade em termos absolutos. E aí você vê, e muitas vezes, sem que se parta de uma análise concreta de situações concretas, com base em preconceitos, em mitos, enfim, ideologia. Aí você vai e pensa, por exemplo, bom, nós temos um problema muito sério no Brasil de violência urbana, problema de segurança pública. Como é que a gente resolve isso? Bom, vamos fazer um projeto de lei aí, aumentando um monte de pena, restringindo um monte de garantia constitucional, como se isso fosse possível. Né? Enfim, esses momentos são momentos muito infelizes, em termos de produção do direito. Né? Porque se produz um direito de muito má qualidade. E é isso que aconteceu, enfim, em relação a esse Decreto-Lei 200 de 67. Mas ele é o parâmetro que a gente tem para alguns conceitos, inclusive para o conceito do que seja administração direta e indireta. Por isso que todos os autores seguem mais ou menos o que está estabelecido ali, que é um critério orgânico, subjetivo. Então, a administração direta é o próprio Estado agindo sem a interposição de qualquer outra pessoa jurídica no exercício da função administrativa. Isso é a administração direta. É o Estado exercer a função administrativa sem qualquer mediação de outra pessoa jurídica. A administração indireta, para esse nosso conceito, que é o conceito que prevalece hoje na doutrina, na jurisprudência, que é o conceito do Decreto-Lei 200, embora não necessariamente seja o mais apropriado, mas a administração indireta, nesse conceito, que é o conceito que cai nas provas, que é o conceito, enfim, que a gente consegue se comunicar, porque é o que está presente na doutrina e na jurisprudência, a administração indireta e eu estou falando em letra minúscula, tá? O regime jurídico, o que é? Né?
administração indireta é o exercício da atividade administrativa pelo Estado por meio de outra pessoa jurídica que ele próprio cria. Então, nós podemos conceituar dessa maneira a administração direta e a administração indireta. Se a gente olhar a doutrina estrangeira, a gente vai ver um outro conceito de administração indireta, incluindo os particulares em colaboração com a administração, mas esse não é o nosso conceito, então só para dar notícia aqui de que existem outras possibilidades da gente entender esses dois conceitos. Mas o que importa para a gente é esse. Falar novamente sobre a descentralização por outorga e... Claro, claro. A descentralização, ela é por outorga quando a administração... A delegação, quando a gente está falando de delegação, a gente está falando de uma atuação indireta da administração, né? E é por isso que quando ela é por outorga, quando ela é para órgãos, para pessoas jurídicas que ela mesma cria, que fazem parte da estrutura da administração pública, ela vai chamar administração indireta, que é o que a gente está falando agora, né? Por quê? Porque é uma atuação indireta, é uma atuação mediada por outra pessoa jurídica. Tá? Quando ela é assim, quando essa mediação é feita por uma empresa que o próprio Estado criou, a gente chama de delegação, aliás, de descentralização por outorga. Tá? Agora, às vezes, ela age com a mediação de uma pessoa jurídica privada. Né? A gente vai ver adiante. Enfim. Não vai ser objeto desse nosso tema, mas vocês vão estudar isso em contratos administrativos, em licitação, em alguns outros temas, né? Que é quando o Estado contrata com um particular, pessoa física ou pessoa jurídica, de alguma maneira, né? Investe um particular no exercício, na execução de uma função administrativa. Então, por outorga, quando a transferência da atividade administrativa é para uma pessoa jurídica criada pelo próprio Estado, por delegação, quando é para uma outra pessoa jurídica estranha ao Estado. Não hesitem em pedir para voltar, tá? Em perguntar, dar opinião, enfim. Então, a administração direta é o exercício da função administrativa diretamente pelo Estado, sem a mediação de outra pessoa jurídica. A administração indireta é o exercício da função administrativa pelo Estado por meio de uma outra pessoa jurídica que ele próprio cria. Tá? Que são as chamadas entidades da administração pública indireta. Então a indireta é por outorga. A indireta, o conceito de administração indireta coincide com o conceito de descentralização por outorga. Tá? Então, qual que é a entidade que pratica diretamente a administração? São os entes políticos. A União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Tudo que eles exercem, toda atividade que eles exercem por si próprios, por meio dos seus ministérios, secretarias e os órgãos que estão na estrutura subordinados aos ministérios e às secretarias, isso tudo é administração direta. Tá? Então, quem são as entidades que exercem a administração direta? São os entes políticos. São as entidades que têm capacidade administrativa e também política, né? Autonomia administrativa e também política, que formulam a sua própria agenda, né? Por meio, normalmente, do legislativo. Quem são as entidades da administração indireta? São justamente essas pessoas jurídicas que o Estado cria para que o auxiliem no exercício da administração pública. São as autarquias, a gente vai ver adiante, tá? Todas elas. São as autarquias, as fundações públicas. Oi? Sociedade de Economia Mista, empresas públicas. As agências são autarquias.
Então são autarquias, fundações e as empresas estatais. Esse nome é um nome que abrange as duas. Empresas estatais são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. A gente vai estudar todas elas. E não fazem parte da estrutura da administração pública, não fazem parte da administração pública as entidades do chamado terceiro setor. Tá? Então, organizações sociais, organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, as OCIPs, enfim, todas essas entidades que celebram com o poder público parcerias, convênios, contratos de gestão, enfim. Essas entidades, elas colaboram com a administração, mas elas não fazem parte da administração, elas são entidades privadas. Então, a gente trata delas nesse tema porque elas assumiram nas últimas décadas uma importância muito grande em termos práticos e a gente precisa entender bem como é que funciona o relacionamento do Estado com essas entidades, até porque em alguns casos a maneira como foi disciplinada pelo ordenamento jurídico foi uma manifesta violação da Constituição e a gente não tem como concretizar certos comandos normativos aí desse período posterior à reforma administrativa. O terceiro setor, ele não faz parte da administração pública, porém elas exercem atividades... Eles recebem atividades administrativas, executam atividades administrativas que seriam próprias do Estado ou das pessoas que ele cria, pode ser serviço público, por exemplo, né? Exercem algumas atividades, a gente vai falar sobre eles um pouco mais profundamente, mas eles exercem certas atividades públicas por meio da celebração desse tipo de instrumento jurídico, as parcerias, os convênios, o contrato de gestão, enfim. Estão mais ou menos na mesma posição dos particulares que celebram contratos com a administração, quando a gente está falando de estrutura. Por quê? Estão fora do conceito. Que é o que eu falei, o conceito que vingou, né, o conceito que prevalece entre a gente, que é um conceito a partir de um critério orgânico, não abrange os particulares em colaboração com a administração, que é uma denominação que a gente pode usar para todos eles, particulares em colaboração com a administração, desde do oficial do cartório, que é delegado do serviço, né, típico estatal. Mas ele faz parte da administração, né? Não, ele não faz parte da administração. Ele é um particular que colabora com a administração. Mas na administração indireta, quando eu disse que são pessoas jurídicas que o Estado cria, elas fazem parte da administração. Essas fazem, as autarquias... As economias, E aí, a transferência da execução para particulares, que é por meio da delegação, eles também não fazem eles parte. não fazem parte da administração. E aí pode ser um particular que recebeu a delegação de um serviço notarial, pode ser uma empresa que recebeu a concessão do serviço de transporte público, por exemplo, pode ser uma organização social que executa algum serviço da área de assistência social do município. Coleta de reciclagem. Exato. É um dos tipos de atividade que tem sido objeto desse tipo de... O terceiro setor, então, ele também recebe essa transferência de execução por delegação? Por delegação também. É só para juntando. Claro. A ideia é essa, né? A ideia é a gente conectar as ideias todas para... É o que eu falei, porque senão o esforço é dobrado. A gente vai falar de outro tema, se a gente não pegou a lógica desse, a gente vai ter que... Então vamos com calma mesmo, sem pressa, o importante é a gente entender, não avançar sem ter entendido. Bom, desconcentração. Vocês viram na primeira aula o que é o regime jurídico administrativo, né? Existe, como eu falei, existe algum certo grupo um conjunto de atividades do Estado que a gente chama de atividade administrativa. Tradicionalmente se classificam as atividades do Estado em legislativas, jurisdicionais e administrativas. O mesmo Estado pratica os três tipos de função. E eles têm órgãos, o Estado tem órgãos
que cumprem essas funções de maneira típica e atípica. Isso é tema de direito constitucional, né? O judiciário exerce a função jurisdicional como função típica, a função administrativa e a função legislativa como funções atípicas. O executivo exerce como função típica a administração pública, como funções atípicas a jurisdição e a função legislativa. E o legislativo também exerce como função típica a função legislativa, mas também exerce de maneira atípica a função administrativa e a função jurisdicional. Isso é um tema que a gente estuda no direito constitucional, né? Então, a administração pública é uma maneira do Estado agir. É uma das maneiras do Estado agir. Assim como a jurisdição e a legislação. O que caracteriza a administração? Como é que a gente poderia definir, de uma maneira bem simples, o que é administração pública? Jurisdição é... O professor que está um tempão sem dar aulas de direito constitucional, né? A jurisdição é a solução de um conflito por meio de uma... Enfim, da intervenção de uma terceira vontade, que é a vontade do Estado, por meio do provimento jurisdicional, né? Então ela tem as características dela. Ela, para ser exercida, tem que ser provocada, né? Enfim, tem que seguir os ritos processuais, tem diversas outras características da jurisdição. É um pronunciamento que não pode ser revisado por nenhum outro poder do Estado, e nem existe nenhuma outra função, né? Tem a característica da coisa julgada, talvez seja a característica mais marcante do que seja a jurisdição, né? A partir do momento que transitou em julgada a decisão judicial, enfim, existem possibilidades de relativização, enfim, mas isso é exceção, né? Em regra, uma vez que transitou em julgada uma decisão judicial, jurisdicional, de mérito, o preto vira branco, o verde vira amarelo, o redondo vira quadrado. Se eu sou juiz, tenho jurisdição e decidir que essa porta está fechada, mesmo ela estando aberta, transitou em julgado, ela está fechada, para o mundo do direito pelo menos, né? A atividade legislativa é a atividade por excelência de formulação do direito. No nosso ordenamento jurídico, diz o nosso artigo 5º, inciso 2º da Constituição, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Ou seja, só a lei pode inovar no ordenamento jurídico. Essa é a característica mais importante da função legislativa, né? Qual que é a característica mais marcante da administração pública? Seabra Fagundes tem uma frase que é famosa e que define o que é a atividade administrativa de uma maneira muito simples e que já nos dá uma boa ideia, né? Ele diz: administrar é aplicar a lei de ofício. Essa frase singela nos dá algumas ideias já, né? Primeiro, que a administração não precisa ser provocada para que exerça a sua função, né? Então, a administração não é uma função que se exerce mediante provocação, ao contrário do que acontece com a jurisdição. Aplicar a lei. Então, diferentemente da jurisdição, a administração não precisa ser provocada para agir. Muito pelo contrário, né? Ela tem que agir de ofício. Então, quando a gente fala aplicar a lei de ofício, a gente está dizendo que, além de ser de ofício, é aplicar a lei. Ou seja, ao contrário do que acontece com a função legislativa, a administração não pode inovar na ordem jurídica. Então, a gente está falando de uma função que é exercida espontaneamente pelo Estado e que é exercida espontaneamente pelo Estado para aplicar a lei. Ou seja, uma atividade que é sublegal, é infralegal. Ela só pode se desenvolver debaixo da lei. É por isso que a gente diz que a administração só pode fazer o que a lei autoriza, quando a gente estuda o princípio da legalidade e alguns outros temas, né? Então, um outro autor que deu contribuições importantes para o conceito de administração pública é o Rui Sidney Lima, que também é um administrativista antigo, gaúcho, que dizia o seguinte: a administração é a relação, ele define a relação de administração. E ele diz: a relação de administração é a relação que se estrutura ao influxo de uma finalidade cogente,
é esquisito, as palavras que ele usa, a gente não usa no dia a dia. O que ele quer dizer com isso? Uma relação que se estrutura ao influxo de uma finalidade cogente. É uma relação que só vai fazer sentido se ela exigir para atender uma finalidade que já está predisposta. Se a gente soma essa noção com a noção de que administrar é aplicar a lei de ofício, então está predisposta na lei. Né? Ou seja, é uma atividade, é uma relação que é permeada totalmente por uma finalidade que é cogente, que é obrigatória, que é de observância necessária, que não pode ser deixada de lado. E o Cine Lima usa algumas outras expressões interessantes. Ele diz: a administração é a atividade de quem não é dono. Essa é ótima, né? Para entender. É a atividade de quem não é dono. Agora, e ele faz uma ligação disso com a ideia de função. Função é isso. Quando alguém recebe uma função, seja pública, seja de qualquer outra ordem, de qualquer outra natureza, o que significa eu exercer uma função? Significa eu praticar alguma coisa para atender um interesse que não é meu, para atender uma determinada finalidade que está posta. Então, por exemplo, pensa no direito civil, no tutor em relação ao tutelado, né? Nos pais em relação aos filhos, no exercício do poder familiar. Que tanto quanto no direito administrativo a gente fala em poder quando a gente está falando de dever, na verdade, né? Os poderes que vêm junto com os deveres, eles são, na verdade, uma contraface, eles são, na verdade, um instrumento para que o dever seja exercido. Quem tem o poder familiar não tem inicialmente poderes em relação ao filho. O filho não é um objeto de direito, né? Tem deveres em relação a ele. Né? E para exercer esses deveres tem alguns poderes. Né? Vai poder estabelecer uma disciplina, vai poder estabelecer onde a criança vai estudar ou não vai estudar. Mas o pai, quando ele está, por exemplo, vamos supor que o pai que o tutor, o curador que administra o patrimônio do curatelado. Vamos continuar pensando no direito civil e no dia a dia, né? O curador que administra bens do curatelado. Ele pode fazer isso do jeito que ele quiser? Não. Como é que ele tem que fazer? Da maneira que melhor atenda aos interesses do curatelado, não é? É isso que é o exercício de função. O exercício de função é isso. É a atividade que é pautada por uma finalidade estranha à vontade do agente. Então, quando a gente fala em função administrativa, a gente está falando do exercício de competências públicas, a gente vai falar um pouco hoje ainda sobre o que são competências, né? Exercício de competências públicas, de ofício, sob a lei, abaixo da lei, né? Para cumprir a finalidade legal. É isso que é função administrativa. Ou seja, como diz lá o Rui Sidney Lima, é a atividade de quem não é dono, de quem não é senhor, de quem não é proprietário. Eu não faço o que eu bem entendo com a minha competência. A gente vai ver daqui a pouco que ela não é transacionável, que é um outro problema da reforma administrativa que a gente vai ver ao final, ou na próxima aula, que criou um tal de um contrato de gestão entre órgãos. E foi isso que eu mencionei inicialmente, o contrato entre órgãos, para aumentar a autonomia de um órgão subordinado àquele com o qual está sendo celebrado o contrato. Ou seja, é transacionando sobre competência. Enfim, a gente vai falar com mais tranquilidade mais adiante sobre isso. Mas função administrativa é a atividade de dar cumprimento à lei, né? A atividade de dar cumprimento à lei por atos de ofício. A administração não precisa ser provocada para isso, para a satisfação da finalidade legal. Por enquanto tá bom para a gente essa definição. Então, o regime jurídico administrativo nada mais é, vocês já viram isso, inclusive é um conjunto de normas que tem como objeto
a função administrativa. Ou seja, é um conjunto de normas que disciplinam a função administrativa do Estado. É ele que se estrutura sobre dois princípios básicos. Quais são? Alguém lembra? É isso aí. É a supremacia e a indisponibilidade do interesse público. São os dois princípios básicos que sustentam o regime jurídico administrativo e dos quais derivam todos os outros, né? Por exemplo, se o interesse público não é disponível, eu não posso praticar um ato administrativo da maneira como eu bem entender. Eu tenho que praticá-lo na forma prevista pela lei, na forma autorizada pela lei, e para satisfazer o interesse previsto na lei. Ou seja, dele deriva o princípio da legalidade e também o princípio da finalidade. Por exemplo, como o interesse público é indisponível, eu não posso praticar um ato administrativo sem dar a devida motivação, sem expor os motivos de fato de direito que me levaram a isso, para demonstrar que eu estou meramente cumprindo uma função administrativa e não fazendo algo da minha vontade, né? Então, o princípio da motivação, enfim, e todos os outros, né? Aqueles expressos, tanto na nossa Constituição estadual como na Constituição federal, como os implícitos. São eles que sustentam o regime jurídico administrativo. É o que eu falei. A gente entendendo bem essa parte, o resto todo é quase que derivação dessa ideia. Tá? Claro que tem questões que são... Enfim, tem... O que eu falei, é um conjunto enorme de leis que disciplinam os diversos institutos do direito administrativo, mas a gente entendendo a lógica do direito administrativo, a gente consegue avançar sobre quase todos os temas. E aí fica sendo um detalhe a gente memorizar os aspectos e as coisas incompreensíveis que o nosso legislador faz, né? Bom, competência. O que é competência? A competência nada mais é do que a delimitação do exercício da função administrativa. Ou seja, uma competência é um conjunto de atribuições. Aqui, fazemos parte de um determinado Estado que resolveu criar uma autarquia, uma outra pessoa jurídica para indiretamente exercer a administração. Ou seja, fazendo a descentralização por outorga. Então, criou-se uma autarquia e os sujeitos que vão atuar nessa autarquia somos nós aqui. A gente vai ter que ter mais ou menos alguma definição de quem vai fazer o quê, não é? Você vai numa repartição pública, cada um tem um papel. Essa divisão de atribuições é a divisão de competências. A competência é um conjunto de atribuições cometidas a um agente. A competência administrativa é a competência de exercer a função administrativa, que é diferente da competência jurisdicional, que a gente estuda quando a gente estuda o direito processual, e da competência legislativa, que é uma outra questão, né? A competência para o exercício da função legislativa. Sobre órgãos a gente já conversou um pouco, né? A gente vai voltar, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então, aí está o que a gente já falou, né? A delegação por outorga é feita para que a atividade administrativa do Estado seja mediada por pessoas jurídicas que ele próprio cria para que o auxiliem. Então, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista. Quando a descentralização é por delegação, a gente está falando dos particulares em colaboração com a administração. Isso é um outro tema, né? Enfim.
Mas o que a gente pode falar por enquanto é que aquele que atua, exerce a função administrativa, por ter recebido esse cometimento, essa atribuição, após celebrar um contrato com o Estado, ou com uma pessoa jurídica criada pelo Estado. Né? Então, são os contratos administrativos que vocês vão estudar mais adiante no programa. Ou então, delegação de atividades privativamente estatais, que é o exemplo que eu dei dos cartórios. E, depois da emenda 19, parcerias, contratos de gestão. Que aí, ao invés de empresas ou pessoas físicas, aqui podem ser pessoas físicas ou jurídicas, né? Mas, em geral, são pessoas jurídicas. Ou empresas ou pessoas físicas são entidades sem fins lucrativos, né? As que formam o chamado terceiro setor, que é uma ideia que alguém que puder explicar aí depois do intervalo, no final, eu vou agradecer, porque é uma ideia que eu tenho dificuldade de compreender, o que seja o terceiro setor. Bom, então vou falar um pouquinho sobre os órgãos, né? Então, como eu disse, um órgão é um conjunto de competências. Alguém está vendo uma competência por aqui? Alguém viu uma competência hoje? Alguém já viu uma competência? Pô, aquele jogo lá do Messi, pô, que competência. É isso, não? Eu também nunca vi. A gente não viu e não vai ver, justamente porque ela é um ser de razão, ela é um ser ideal. Na verdade, ela não é um ser ideal, ela é real, ela tem existência real, ela produz efeitos no mundo concreto. Mas ela mesma não existe concretamente. Né? Ela é um ente abstrato. É um ente abstrato. A competência pública. Né? Aliás, perdão, gente. O órgão é um ente abstrato. Né? A competência também é abstrata. Né? E o órgão nada mais é do que um conjunto de competências. A gente não vai ver um órgão também. Eu tenho um primo que toca órgão, eu já vi o órgão dele. Piadas infames fazem parte do pacote, tá? Bom, então os órgãos são seres de razão, são seres abstratos. Né? Isso significa que eles não existem concretamente. Quem existe concretamente e que que funciona como um veículo, como um canal para o órgão se expressar, é o agente público. Né? Esse existe. Em carne e osso, são as várias categorias que vocês já tiveram aula, né? Várias categorias de agentes públicos, das quais a mais numerosa é a dos servidores públicos. Né? Servidores públicos são aqueles pessoas naturais, físicas, que investidas da função pública, ao assumirem um cargo, um emprego público, expressam a vontade do órgão. Ou seja, a vontade do agente é imputada diretamente ao órgão. Não é imputada a ele. É claro que mais adiante no curso vocês vão estudar a responsabilidade do Estado, e aí lá a gente vai lembrar que a responsabilidade do Estado em regra é objetiva e que em regra ele tem o direito de regresso contra o agente público que age com culpa ou dolo. Ou seja, ele pode buscar o regresso, ele responde objetivamente. Ou seja, o sujeito, o agente público, pode responder até pessoalmente pelo que faz quando agir com culpa ou dolo. Mas o que importa para a gente é saber, o órgão não existe concretamente. O agente público existe concretamente, ele funciona como um veículo, um canal, para que seja veiculada a vontade do órgão. Vontade essa que é imputada diretamente, aliás, imputada diretamente à pessoa jurídica, né? Não ao órgão. Porque o órgão também não responde. Né?
Não tem como a gente promover uma ação contra a Secretaria Municipal de Saúde, né? A ação é contra o município, ou então contra o Estado, ou contra a União, ou então contra uma autarquia, contra uma empresa pública. Nunca contra um órgão. Então, a vontade do agente que assume o cargo dentro de um órgão, ou seja, dentro de um determinado conjunto de atribuições, de competências, o agente assume um cargo, recebe uma parcela dessas competências, dessas atribuições, age, ele é o veículo da ação estatal, que por enquanto a gente está falando de entes abstratos, né? Estado, pessoas jurídicas criadas pelo Estado. Quem que dá concretude a isso? É o ser humano quando exerce a função pública. E essa vontade desse ser humano é imputada diretamente à pessoa jurídica da qual ele faz parte. O que é importante a gente ainda falar sobre as competências? Sobre o que é competência, o que é função pública e em consequência, o que são competências administrativas. A gente tem uma expressão bem complicada, mas que cai em prova, enfim, que a gente tem que usar, que é tema, inclusive, de edital de concurso, né? O tema está certo, o problema é a expressão que é usada, que é a expressão poderes da administração pública. Por quê? Porque não existem poderes? Existem, mas ela é enganosa no sentido de, quando a gente vai criar um nome para uma determinada coisa, é bom que esse nome retrate a essência dessa coisa. Então, quando a gente vai falar de competências, não é uma boa ideia a gente pensar no primeiro momento em poderes. Como a gente vive num país com uma tradição autocrática e autoritária muito grande, enfim, a gente tem isso impregnado no nosso DNA, a gente pensa em competência, pensa naquilo que o agente público pode ou não pode fazer em detrimento dos nossos direitos, ou seja, os poderes. Mas a competência, antes de tudo, a gente não está falando que a administração é uma atividade que é desenvolvida para a satisfação de uma finalidade cogente, uma finalidade inescapável, uma finalidade compulsória, que é uma finalidade estabelecida na lei, porque a administração é uma atividade infralegal. Então, quando eu vou falar que eu recebi um treco desse, uma competência, né, eu assumi um cargo público. Então, eu vou lá trabalhar no órgão X. Órgão que é, fisicamente, a gente tem lá as instalações onde está o órgão, mas o órgão em si é um ente abstrato que é um conjunto de competências. E eu, dentro desse órgão, vou ter uma parcela dessas competências, eu vou exercer uma parcela dessas funções. Quando eu assumo um cargo público, eu não estou assumindo uma posição jurídica que me coloca em uma condição de superioridade em relação a qualquer outro indivíduo. Ao contrário. Pelo menos a gente está falando no plano do direito, positivo, né? Eu estou assumindo um dever. Antes de tudo é um dever. A competência, antes de tudo, é um dever. Lembra que a gente falou do curador em relação ao curatelado, do tutor em relação ao tutelado, o agente público em relação ao interesse público. O que é o interesse público? É aquele que está definido como tal na lei. Né? Então, se eu assumo um cargo público, se eu atuo dentro de um órgão público, né, se eu sou o veículo de atuação de um órgão público, e um órgão público é um conjunto de competência, e a competência é uma atribuição para a satisfação de um determinado interesse vinculado a uma finalidade pública estabelecida na lei, quando eu me coloco numa posição dessa, eu estou assumindo um compromisso de satisfazer finalidades públicas. Agora, é claro que para eu atingir esse objetivo, de cumprir a finalidade legal, eu preciso, e o direito administrativo é todo sobre isso, eu preciso de relações jurídicas iguais com relação aos outros sujeitos. Porque você imagina, por exemplo, sei lá, um agente da fiscalização, da vigilância sanitária, fiscaliza um restaurante,
repleto de ratos e baratas e outros tipos de seres circulando e sem higiene nenhuma, e, enfim, nas piores condições possíveis, e ele vai lá e diz pro proprietário, olha, estou te notificando, você tem um prazo tal para corrigir isso aqui tudo. Ele volta na outra vez, e aí, corrigiu? Não, corrigiu nada, está ainda pior. Bom, então agora eu vou te aplicar uma multa, na próxima eu vou lacrar o seu estabelecimento. Nesse processo todo, se ele não tiver alguma posição jurídica que permita que ele pratique algum ato, independentemente da vontade do dono do restaurante, ele não vai, a finalidade pública nunca vai ser atendida, né? Então, para que a finalidade pública seja atendida, e só para isso, e só na medida estritamente necessária para isso, existem os poderes, os chamados poderes da administração pública, que nada mais são do que uma contraface dos deveres da administração pública, né? Então, quando eu estou falando de competências, e o único autor que chama assim é o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, mas infelizmente, então vou falar aqui só para vocês fazer a menção, se quiser anotar, lembrar, para entender a lógica da coisa, mas a gente vai usar uma outra expressão na prova e no dia a dia. Mas o professor Celso Antônio chama de uma maneira muito feliz isso que a doutrina em geral chama de poderes da administração pública, ele chama de deveres-poderes, não é nem poderes-deveres. Porque hoje em dia já é difícil você ver um autor que chama só de poderes da administração pública, né? Mas são deveres. Por quê? Porque você está enfatizando o que é a essência da coisa. São deveres-poderes. Fiz a menção, na prova provavelmente vai estar escrito ou poderes ou poderes-deveres. Por que eu estou falando isso? É perfumaria? Não. É para a gente entender que competência pública é dever. É o dever de satisfazer uma finalidade estabelecida na lei. Para serem cumpridos, em alguns momentos vão precisar de uma relação desigual. O direito administrativo, eu disse, é todo sobre isso. Prerrogativas da administração versus direito do administrado. Basicamente é isso. É um ramo de direito que regula relações desiguais. É por isso que, por exemplo, quando a gente estuda o contrato administrativo, o que tem de importante no contrato administrativo? O que tem de marcante, de fundamental para a gente lembrar o que ele é? É que um dos contratantes, ou a administração pública, tem algumas prerrogativas que o outro não tem. Por exemplo, rescindir unilateralmente o contrato, fiscalizar a atividade do contratante privado, enfim, tem um... E por que é assim? É porque ela está agindo para satisfazer uma finalidade legal, para satisfazer o interesse público nos termos em que previsto na lei. Então não dá para estar numa relação de igualdade com um particular que está agindo para satisfazer o próprio interesse individual, privado. Individual ou coletivo, ou seja o que for, mas privado. Bom, então a gente estava falando até agora sobre isso. Os poderes da administração pública, decorrentes das competências administrativas, eles são meramente instrumentais, correlatos aos deveres sempre, e delimitados, demarcados. Até por conta do princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 2º, que eu mencionei agora há pouco. Bom, eles são atribuídos pela lei, né? Para que a administração consiga satisfazer o interesse público. Uma característica importante dos poderes da administração pública, eles somente, quando a gente lê um texto legal, a gente tem uma ideia do que eles são num plano abstrato. O ordenamento jurídico, as normas jurídicas, quando a gente lê, qual que é o nosso trabalho de quem estuda o direito? É ler a norma jurídica e analisar as possibilidades, não é? As diversas hipóteses normativas ali contidas e as consequências delas. Estudar o direito é isso. Parece que é uma coisa simples falando desse jeito, né? Não é, obviamente, porque a gente tem toda uma complexidade aí de princípios, enfim, regras de hermenêutica, mas basicamente a gente olha para a lei e extrai dela possibilidades. Mas o direito, em geral, não só o direito administrativo, ele só tem um conteúdo mais preciso, né, mais sólido, mais palpável, mais identificável, com mais rigor, diante das situações concretas. É quando surge o caso concreto que eu consigo olhar
que feição vão ter determinadas normas diante daquele caso. O direito, o conteúdo do direito, ele só se complementa quando a hipótese normativa se verifica. A hipótese que está lá prevista na regra de direito, ela acontece no mundo concreto. Quando ela aconteceu, a gente fala, ó, aqui a administração pode fazer isso, não pode fazer isso. Dá para entender mais ou menos o que eu estou falando? Imagina, por exemplo, porque eu não estou conseguindo pensar em outro exemplo agora, é um exemplo clássico da doutrina, mas eu ando muito indisposto com esse assunto, tá? De concessão de registro de arma de fogo, porte de arma de fogo, mas enfim. A doutrina fala desse exemplo, é um exemplo que me parece bom. Você imagina que existe uma hipótese normativa prevista para a concessão de registro de arma de fogo. Imagine que entre essas hipóteses esteja lá que o beneficiário desse ato, ele tem que ter necessidade e tem que ter boa índole. Prevê alguns requisitos e uma norma de encerramento lá um pouco mais genérica, como muitas vezes é. Então tá, essa norma um pouco mais aberta de encerramento, ela acaba atribuindo, por usar expressões imprecisas, uma certa margem de discricionariedade para a autoridade administrativa que vai receber o pedido de registro e vai resolver se concede ou não. Não é difícil a gente pensar que existem situações em que vai ficar muito claro que o sujeito tem a necessidade ou que não tem a necessidade. A parte de situações que ficam dentro de uma zona cinzenta, a gente tem situações em que vai ficar muito evidente. Estou ameaçado de morte. E por pessoas que vivem no lugar onde eu moro. Sei lá, estou imaginando. Isso faz diferença se eu dizer, olha, não estou com nenhuma situação concreta de perigo e, aliás, eu moro dentro de um condomínio fechado e meu carro é blindado e a minha casa... Enfim, estou tentando pensar absurdamente exemplos exagerados dentro de um tema desagradável, num momento desagradável, mas não é difícil a gente perceber que a competência diante da situação concreta, ela se restringe. Mesmo a competência discricionária. Aqui a gente está falando de um aspecto ainda um pouco mais específico, que é, quando o agente administrativo vai exercer, seja qual competência for, em primeiro lugar, ele está obrigado a fazer isso da maneira que melhor satisfaça o interesse dele próprio, o interesse público. O interesse público tal como definido na lei. Né? Então, primeira coisa, o agente público que vai exercer uma competência administrativa, ele só pode fazer isso da maneira que melhor atender ao interesse público. Para isso, pode ser, eu acabei de dizer isso, né? Pode ser que ele precise manejar algum tipo de poder, algum tipo de prerrogativa que o particular não tem. Desde fazer uma notificação para correção de algum problema, de alguma irregularidade, até lacrar um estabelecimento ou outras coisas. Esse conjunto de poderes que podem ser exercidos pela administração, ele só vai ser conhecido de uma maneira mais... que a gente possa definir com mais propriedade, quando acontecer a situação concreta. Então surgiu a situação concreta que desencadeia o exercício da competência. É nessa situação que eu vou ver. Tudo bem, mas precisava chegar... Vamos supor, abstratamente, que eu sou o agente de fiscalização sanitária, naquele exemplo que eu dei do restaurante cheio de ratos, e que eu tenha a possibilidade de analisar, que não tenha uma ordem de sanções que eu vá impor, e que eu possa analisar ali qual que é mais adequada, desde uma notificação até lacrar o estabelecimento. Eu acabei de visitar esse estabelecimento cheio de ratos e dei uma notificação. Eu fui no estabelecimento vizinho que estava um brinco.
mas tinha uma, sei lá, o tamanho do cesto do lixo, sei lá de qual cômodo do imóvel, estava inadequado, eu fui lá e lacrei o estabelecimento. Está meio óbvio que vocês viram isso na aula sobre os princípios, provavelmente, né? Que a administração também só pode agir de maneira que seja proporcional e razoável. Né? Isso é uma coisa que a gente também vê ao longo de todo o programa. Então é claro que eu exagerei. É claro que eu não precisava fazer aquilo. É claro que eu poderia ter notificado para o sujeito trocar aquela lata de lixo e ter voltado depois de X dias para conferir. Estou usando esses exemplos abstratos e exagerados para a gente tentar lembrar o quê? Os poderes conferidos legalmente para a administração para a satisfação do interesse público por meio do exercício da competência pública, da competência administrativa, eles só vão ser delimitados quando surgir um caso concreto. O caso, a situação que está prevista na hipótese normativa que desencadeia o exercício da competência. Embora abstratamente a gente consiga, né, sempre vai ter várias possibilidades. Então, e o manejo dos chamados poderes da administração pública nunca vai poder exceder ao que seja estritamente necessário e suficiente para satisfazer o interesse público naquela determinada situação. É exatamente o que acontece no Brasil o tempo todo, não é? Ou existe aqui o hábito de se exceder no exercício de poderes públicos? Quase não, né? Enfim, em tese, no ordenamento jurídico, no direito positivo é assim, né? Os poderes da administração pública só podem ser exercidos na estrita medida do necessário e do que seja suficiente para satisfazer o interesse público. Nada além. Por isso que não faz sentido, vocês concordam comigo? Não precisa concordar, tá, gente? Mas eu não vejo muito sentido em a gente chamar isso de poderes da administração. Porque, na verdade, o poder ele é só uma contraface e que só vai poder ser usado, né, na medida do estritamente necessário para cumprir o dever. Então, o dever é que é mais importante. Então, acho que isso é importante lembrar. Competência é dever. Competência é dever. Que para ser exercido, né, para ser satisfeito, para ser cumprido, dever que para ser cumprido, em certas situações vai depender do uso de algum poder. Mas esse uso desse poder vai ter que acontecer na medida do estritamente necessário para o cumprimento do dever. O cumprimento do dever diante da situação concreta que surgiu é o que vai dar a medida. Tudo bem? Está dando interferência aí? Disso a gente consegue extrair algumas características das competências administrativas, né? Tal como o defensor público, o promotor de justiça não exerce nem função jurisdicional e nem função legislativa. Por exclusão, né, a natureza da função que a gente exerce é uma função administrativa. Né? Tem peculiaridades, enfim, não vamos fazer confusão, mas o que eu quero dizer é o seguinte: as minhas atribuições, eu trabalho na área da defesa do direito à educação, na dimensão difusa, no grupo que chama GEDU. É Grupo de Atuação Especial de Educação. Então, faço ali o acompanhamento da política pública educacional do Estado e do município de São Paulo. E eu tenho lá um enorme número de procedimentos, de inquéritos civis. Imaginem se eu chegar um dia no meu trabalho, vontade não falta, viu, gente, às vezes, porque tem coisas que... Enfim. Mas hoje que eu chegasse um dia e falasse assim, olha,
Esse inquérito civil aqui, quer saber? Não vale a pena, pô. Não vou fazer esse. Eu posso fazer isso? Se eu tivesse numa atividade privada minha, eu faço o que eu bem entender, né? Aí o que vai me pautar é a autonomia da minha vontade, né? Aliás, nada vai me pautar a vontade, na verdade, né? Agora, no exercício de função pública, no exercício de competência administrativa, que a gente chama de atribuição, nesse caso do exemplo que eu dei, né? Eu não posso simplesmente renunciar, dizer, eu não vou exercer a competência aqui. Ou então você imagina aquele fiscal que foi no restaurante, viu aquela situação escabrosa, mas pensa, putz, isso aqui, tô tão cansado, já tá tarde pra caramba, então, essa dor deixar quieto, vou embora. Ele pode fazer isso? Pode até ser que aconteça em algum dia, em algum momento, e a gente não nos cabe julgar as razões psíquicas disso, mas enfim, juridicamente ele não pode fazer isso. O agente público incumbido de competência administrativa, e a gente lembra que a competência administrativa é uma competência que se exerce de ofício, né? Ele não pode simplesmente abrir mão de exercer a competência. Em outras palavras, as competências são irrenunciáveis. Porque a gente está falando de função, a gente não está falando de direito subjetivo, né? Quando a gente está na vida privada, a gente age no exercício de direitos subjetivos, de acordo com a nossa vontade, tendo como limite a ordem jurídica. Tudo que não está proibido, eu posso fazer, ou deixar de fazer também. No caso da administração é diferente, ela só pode fazer o que a lei determina, o que a lei autoriza. Que se autoriza, na verdade, determina, né? Porque é uma finalidade cogente. Ele precisa atender o interesse público. Então é por isso que a competência é irrenunciável. Ela também é intransferível. O que não se confunde com delegação, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre hierarquia e a gente vai ver que o superior hierárquico pode delegar uma função para o subordinado. Ele continua tendo a competência. Ele está delegando uma função específica, ele pode avocar também, né? E quando ele está delegando, ele não está abrindo, ele não está transferindo a competência dele próprio. Até porque ele recebeu essa competência de quem? Da lei. Se o administrador público puder transferir a competência que ele recebeu da lei, ele está se sobrepondo à lei, está sobrepondo ao legislador. Isso é incompatível com a ideia de Estado de Direito, né? Então, além de irrenunciáveis, as competências são intransferíveis e imodificáveis pela vontade do titular. Isso aqui não falta no Brasil, né? Titular de competência pública querendo modificar a própria competência e querendo ver, enfim, uma extensão maior do que o que ela tem, né? Mas, enfim, nem maior, nem menor e nem de qualquer maneira diferente. A competência que eu tenho é uma competência que eu recebi da lei. É um dever que eu tenho para cumprir e, em certas situações, por meio do exercício de certos poderes, na medida estritamente necessária para a satisfação do interesse público diante da situação que se apresentou. E, por fim, imprescritíveis. O não exercício da competência não acarreta a sua extinção, né? A característica, né, de ser intransferível não é contraditório com a questão da descentralização? Não. Porque a descentralização ela acontece por lei. Não, sim. Ainda que é autorizado por lei, né, que a lei autorize, mas de alguma forma não é, estou pensando comigo, assim, entendeu? Faz sentido o que você está falando, mas a gente vai lembrar só que ela não é transferível pelo agente público que recebeu a competência. Eu não posso dizer, olha, hoje eu não estou... a questão do Estado. Se o Estado tem a sua competência não pode transferir... Não é que o Estado não pode, o agente público não pode.
Mas né? é relacionada exclusivamente ao agente. Então vamos lá, o Estado criou um órgão, né? Nossa. Fez a descentralização, aliás, criou uma pessoa jurídica, criou uma autarquia, fez a descentralização por outorga, criou uma autarquia. Dentro dessa autarquia existem o quê? Competências a serem exercidas, né? Senão não faz sentido a existência dela. E essa autarquia vai se organizar em órgãos, que são conjuntos dessas competências. E dentro desses órgãos a gente vai ter agentes públicos, que são os que vão veicular a vontade desse órgão e, por consequência, a vontade dessa autarquia.